Fala, meu criador, fala, minha criadora, seja muito bem-vindo aqui na primeira aula do módulo de N8N. Nesse módulo, a gente vai aprender muitas coisas práticas que vão te permitir criar automações assim de outro nível. E a gente vai utilizar um projeto prático, um exemplo de um projeto prático para conseguir aprender esses conceitos teóricos. Eu não vou explicar o que cada módulo do N8N faz só por explicar. A gente vai explicando conforme a gente vai precisando deles durante o nosso projeto, tá bom? A gente vai criar um chatbot de atendimento no WhatsApp com inteligência artificial. E vai ser um projetinho mais ou menos como esse aqui, ó. A gente vai conseguir pegar as mensagens que o usuário manda e juntar as mensagens numa mensagem só. Sabe aquele seu amigo que manda uma mensagem por linha e você fica assim com um textão gigante no WhatsApp para ler uma coisa bem simples? Então, a gente vai pegar essas mensagens, juntar tudo e mandar para IA. E a gente vai também verificar se esse usuário está no nosso banco de dados ou não. Se ele não tiver, a gente cadastra ele. Se ele tiver, a gente faz ele seguir para o próximo fluxo. E nessa parte final aqui, a gente consegue separar o textão que a IA responder em diferentes parágrafos para mandar mensagens separadas, para não ficar aquele patezão de texto tudo de uma vez. E tem mais uma tratativa aqui no meio que entra, que é tratar as imagens, os áudios e os textos. Então a gente vai conseguir ler esses três formatos. Aqui, só com esse conhecimento aqui, a gente vai aprender vários módulos, tá? Mas vamos voltar de onde que tudo começa. Nessa aula de hoje, eu quero te explicar o conceito de entrada e saída de um fluxo, né? Para a gente entender que tudo funciona com APIs, com chamadas de APIs. Tem a entrada e normalmente a saída é um HTTP request. Então eu já vou pôr ele aqui para ele ficar ilustrando aqui, mas a gente não vai configurar ele nesse momento agora, tá? A gente vai colocar aqui, tem uma entrada que é um webhook, que um webhook nada mais é que uma chamada de API também via webhook. E tem essa saída que é um HTTP request, que também é uma chamada de API. E no meio aqui, a gente tem vários módulos de transformação desses dados. E, por exemplo, um deles é a OpenAI, por exemplo, que também funciona por chamada de API. Tá? Tudo aqui no meio é chamada de API. Então vamos escolher um módulo da OpenAI, por exemplo. A gente põe ele aqui que vai ser mandar uma mensagem para um modelo, por exemplo, o módulo mais simples, né, da OpenAI. A gente põe ele aqui. Então, isso aqui vai se conectar dessa forma, de uma forma linear. A gente vai receber uma mensagem aqui, vai tratar ela com a OpenAI e vai devolver ela para onde ela tem que ir. E no caso vai ser de volta para o WhatsApp. Então a gente pode começar com esse básico aqui, para entender como que funciona o N8N, tá? Tem alguns detalhes aqui que são importantes. A primeira coisa que você vai precisar para um bot de WhatsApp, você vai precisar de uma API de WhatsApp. É nada mais nada menos que um servidor que gerencia as mensagens que são recebidas aqui no nosso N8N e envia e recebe para o servidor do WhatsApp. Então é para isso que serve uma API de WhatsApp. E tem várias disponíveis. A mais famosa, assim, comercial, né, vamos dizer assim, é a ZAPI, né? Que muita gente usa, ela tem integração nativa, inclusive até com o Make, então facilita muito a vida. A ZAPI é realmente uma das melhores, assim, na minha opinião, APIs pagas, né, comerciais. Eles têm várias funcionalidades aqui muito interessantes, mas ela é carinha assim em relação às outras opções que eu vou te mostrar. Essas APIs, se não me engano, ela fica em torno de R$ 120 ou R$ 100. Tem a Zapster também, que eu acho bem legal. Eu acompanhei a criação da Zapster e assim, venho acompanhando, acho bem legal. Eu tô no grupo deles lá, quando a gente pede suporte, eles ajudam bastante. Então, eu acho bem legal essa API aqui também. Tem a Evolution, que é a mais famosa de todas, que você pode instalar na sua própria VPS. Então você só vai pagar os custos de servidor. Essa aqui é open source, é gratuita. Você não vai pagar mensalidade por ela, só que você vai pagar um custo por servidor. Para você ter uma noção, eu tenho um servidor com um N8N, banco de dados, né, Redis e um Postgres. E também eu tenho o Supabase nele e tenho uma Evolution. E ele está ficando em torno de US$ 15 por mês, né? Que é o servidor da DigitalOcean. Vou deixar o link na descrição aqui também se você quiser se inscrever. É bem bom. Essa galera aqui é bem. Ela não é das mais baratas, mas também não é das mais caras, mas ela não me deixou na mão nunca, até hoje, sabe? Então eu acho bem legal. E já usei outras VPS que me deixaram na mão, tipo a Railways, né? Mas isso é uma história para outro dia.
E por último, mas é a que eu venho mais utilizando nesse momento, é a API do Jones, nosso membro fundador, né? Ele fez a Avisa App, que é um aplicativo de enviar lembretes para clientes no WhatsApp. Só que ele tem uma API muito robusta e muito estável também. Então eu estou gostando muito de usá-la. Ela é mais simples, ela tem menos endpoints, né? Que são as possibilidades de você interagir com o Instagram, ó, com o WhatsApp, quer dizer, do que a Evolution. A Evolution literalmente conecta com todos os endpoints. Dá pra você visualizar status, dá pra você criar grupo, deletar grupo, editar mensagem, tudo isso dá pra fazer na Evolution API. Na Avisa App já é um pouco diferente, é bem mais simplificado, ó. Tem só enviar mensagens, tem editar mensagens também, ó. Tem essas aqui, esses endpoints, tem esses aqui. Se vocês forem ver, comparado com a Evolution, tem pouco, mas tem tudo que a gente precisa para enviar imagens, áudios, documentos, né, qualquer, enviar mensagens de textos, receber mensagem de áudio, né? Então tem tudo. A Evolution, se você for ver aqui o Postman deles, olha, eu vou abrir a mesma página da Evolution e da API assim em paralelo aqui, né? Olha aqui, a Evolution, a gente está na versão 2.1. Olha o tanto de endpoint que tem. Tem criar instância, configurações, proxy, enviar mensagens, chat, colocar etiquetas nas conversas. Olha o tanto de endpoint que tem. Então a gente está entendendo aqui que essa evolution aqui é bem mais robusta. Então para você fazer um projeto mais complexo, você pode fazer usando a evolution. Mas para hoje eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como é que faz nessa aqui. Inclusive tem plano de versão gratuita, teste grátis, e tem cupom também para a galera da comunidade Criador Digital. Além disso, sem o cupom já fica metade do preço da ZAPI, né? Que eu vou até fechar aqui. A ZAPI, Zapster. Vou deixar a Evolution aberta caso a gente precise. E como é a que demanda menos esforço e já pode utilizar direto, tem o cupom de desconto, decidi usar essa aqui para o exemplo que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, vamos deletar tudo isso aqui para a gente ver como se estivesse no início. Você vai estar com uma tela assim. Você vai clicar em Add First Step, adicionar primeiro passo, e vai digitar Webhook. Beleza, aí vai aparecer esse estilo aqui, ó. Vou fechar aqui. Vai aparecer esse estilo aqui, que ele fica redondo desse lado e quadrado para cá, para avisar que esse aqui é um módulo de início, tá? Cliquei duas vezes nele aqui e ele aparece assim. Nós temos dois módulos no N8N, teste e produção. Quando a gente estiver em teste, enquanto a gente estiver em teste, a gente vai usar esse aqui. Quando a gente estiver em produção, a gente vai usar esse aqui, que a única coisa que muda está escrito aqui, webhook barra teste, né? E esse aqui está escrito sem o barra teste. A gente precisa mudar esse método de HTTP para post. Por quê? A gente vai colar esse webhook URL aqui lá na nossa API. E a nossa API vai enviar mensagens para o N8N. Por isso a gente está colocando post, porque é a API que vai enviar para o N8N. Esse webhook ele vai estar esperando por mensagens, por isso que ele precisa ser em post. Se a gente estivesse querendo, por exemplo, pegar informações de algum banco de dados, aí seria get. Tá? Então isso você vai pegando a manha com o tempo, mas nesse modo aqui é post. A gente vai vir, eu vou copiar esse URL. A gente tem esse caminho aqui que é gerado automaticamente. Eu vou colocar assim, aula, só para ficar mais simples, porque vai ficar mais bonitinho aqui, tá bom? Isso você pode mudar também. Para cada N8N, cada webhook do N8N, de cada fluxo diferente, você vai poder visualizar mais facilmente se você modificar esse path aqui, né, esse caminho aqui. O resto a gente não precisa modificar por enquanto, a gente vai copiar esse webhook aqui e vai vir aqui. Então aqui a gente precisa, ó, adicionar o nosso webhook. A gente vem aqui em cadastrar webhook. E aí eu vou colar aquele webhook e vou salvar. Só que aqui a gente vai voltar em conta e vai conectar o WhatsApp. Esse WhatsApp ainda não foi conectado. Então eu vou conectar ele aqui. Vou pegar meu celular, vou abrir, vou clicar em dispositivos conectados, lá nos três pontinhos, né, do WhatsApp. Vou selecionar conectar dispositivo. Vou clicar em conectar via QR Code aqui. Vou esperar o QR Code se logar aqui. E opa, tem que descer para ele aparecer inteiro. Beleza. Assim que conectar, aqui no meu WhatsApp, está conectando, tá vendo? Conectou. Ele atualiza automaticamente e aqui ele nos dá uma chave de API e as documentações que a gente vai precisar aqui. Vou deixar aberto porque a gente vai precisar lá mais para frente, tá bom?
Então, nesse momento aqui agora, a gente vai voltar no N8N e vai fazer um teste. A gente vai pegar e vou enviar uma mensagem. Acabei de receber uma mensagem do Jones da Avisa App que ele lançou a nova plataforma. A nova plataforma. Foi bom que bem na hora que eu estou gravando essa aula aqui, ele está liberando aí o acesso à nova plataforma. Oh, que ficou bonito, Dark Mode. Ô, galera, eu tô seguindo, né? Eu tô acompanhando o Jones, né? Dando dicas de como que ele pode melhorar, dando vários feedbacks, né? Tanto dos meus quanto dos alunos, como que ele pode melhorar. E aí eu falei, cara, seria bom a gente ter uma dashboard só para API, né? Tirando as outras funcionalidades e seria massa ter em dark mode, né? Mais escurinho assim, fica mais dev-like assim. E eu gostei, Jones, valeu demais, cara, se você estiver assistindo essa aula aqui. Maravilha, Jones, estou gravando uma aula aqui e já vi a nova área de membros, a dashboard, quer dizer, muito bom. Já já te respondo, viu? E é isso, eu estou acompanhando, assim, é um estudo de caso aqui da nossa comunidade, né? Nós conectamos, então, o nosso WhatsApp. E aí, agora, a gente precisa colocar o nosso webhook de novo. Deve estar aqui. Ah, não, já está aqui tudo numa página só. Ô, maravilha! A gente vem aqui em adicionar o webhook e vai colocar o webhook teste aula. Só que tem uma coisa que precisa ser modificada, que é isso aqui, ó. Eu instalei o meu N8N na minha, no meu domínio, criador digital. Só que por alguma razão, dependendo da instalação do N8N que você tem, você vai receber esse link aqui, ó, que é o link do meu EasyPanel, porque eu instalei o meu N8N no meu EasyPanel. Então ele vem com o link do EasyPanel. Não é isso que eu quero, não vai funcionar na verdade, se eu fizer dessa forma. Então aqui eu tenho que mudar. Esse host aqui, eu tenho que mudar tudo isso aqui e colocar aqui, ó, N8N N7, N8N. N8N.criador digital e eu vou atualizar esse webhook. Agora tá certo. Agora eu posso fazer e clicar aqui em enviar evento teste, tá bom? E aí aqui eu vou vir aqui no WhatsApp, vou vir no meu WhatsApp normal e vou mandar uma mensagem para mim mesmo. Beleza. Ó, mandei um oi, simplesmente, e aí a gente já recebeu as informações da API Avisa App. Essa informação, ela vem em JSON. JSON é uma forma de estruturar, né, dados de forma com objetos. Então, a gente precisa pegar esse JSON aqui e fazer o que a gente chama de parsing. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou clicar em pin, porque aí eu não vou precisar ficar mandando mensagens novas a cada vez que a gente precisar de testar. A gente vai usar essa mensagem para levar esses dados para frente no nosso fluxo. Isso você vai entender por que é importante, né? Porque no N8N você sempre tem que testar o fluxo todo para chegar no próximo módulo. Ele não funciona assim lá no final sozinho. Ele sempre tem que começar do início e sempre vai terminar com sucesso no final. Eu vou te mostrar isso na prática agora. Então eu cliquei em PIN aqui para salvar esses dados aqui, para a gente não precisar de ficar pegando meu WhatsApp o tempo todo e ficar usando. Então tudo, o que a gente vai fazer aqui? Então aqui você já conectou e já recebeu uma mensagem do seu WhatsApp clicando em List for Testing Event, né? Eu vou terminar essa aula aqui agora e na próxima aula a gente vai aprender a tratar esses dados aqui, tá? Lembrando, ó, os pontos que são importantes de lembrar. Quando você cria o seu URL, seu webhook, ele vai vir em GET. Então, erro comum, a gente esquece de passar de post, de get para post. Então, aqui você tem que pôr post. Outro erro comum, a gente copia isso aqui com o link original que é fornecido pelo N2N. Às vezes funciona, muitas vezes não. Então, a gente tem que pegar e trocar pela nossa URL, pelo nosso subdomínio, que no meu caso é esse aqui, n8n.criador.digital. E a outra coisa que é importante lembrar é que aqui você, às vezes, dependendo da API, você tem que ativar o webhook. Eu vou te mostrar rapidinho, já que essa aula aqui é sobre API, conectar a primeira vez a sua API no seu N8N. Se você estiver fazendo com Evolution, por exemplo, você vai vir aqui, né? O painel inicial da Evolution é aqui. Aqui estão todas as instâncias. E aqui tem essa instância aqui, que é a do criador digital. A gente clica dentro dela, a gente vem em eventos, webhook, e aqui a gente coloca o nosso webhook. Esse é o lugar que tem que colocar aqui. Só que, nesse caso aqui, a gente pode escolher de ativar ou desativar. A gente vai ativar.
A gente vai escolher de receber base 64, porque é um formato de receber documentos, então os áudios e as imagens vão vir em base 64, facilita demais a vida também lá na frente. E a gente vai escolher Message Upset, só esse aqui. Só esse aqui já vai servir para receber todas as mensagens. Eu coloco esse aqui de vez em quando também para fazer outras funções, mas é isso. Nesse momento a gente só precisa disso. Se você quiser receber outros tipos de informação, você pode receber aqui vários tipos de endpoints das APIs aqui, né? Mas a mais importante é o Message Observed. E tem também uma coisa que é bem interessante na API Evolution, que é as configurações aqui. A gente pode rejeitar chamadas, a gente pode ignorar grupos, então isso eu acho muito legal, porque vamos supor aqui, olha, se eu fizer aqui no meu N8N e deixar aqui, ó, esperando por teste evento, ó, eu vou até tirar o pin aqui só para ver, só vou esperar. Em alguns segundos já vai chegar uma mensagem, porque ele está escutando todas as mensagens. Ele está escutando, inclusive, as mensagens dos grupos que eu faço parte. Então, é só esperar alguém mandar uma mensagem em algum dos grupos que eu faço parte que vai chegar aqui a mensagem, sabe? Mas eu vou mandar mais um oi aqui para não esperar, para não dar bobeira. Ó. Mandei o oi agora, chegou. Mesma coisa aqui, Ravi Criador Digital, tudo certo. A minha mensagem está aqui, ó. Conversation, oi. Tá? Eu vou pinar isso aqui. Mas assim, se a gente tivesse esperado mais um pouquinho, chegava uma mensagem do grupo aqui. Então a gente fica recebendo todas as mensagens o tempo todo. Quando a gente está na Evolution, acho muito legal a gente poder ter essa opção de ignorar os grupos. Tá? Tem uma outra aula mais para frente que eu ensino a utilizar um filtro de webhook, né? Que é o HookDeck. HookDeck. O HookDeck ele filtra e consegue fazer essa pré-filtragens de webhooks antes dela chegar no seu webhook final. Então ele cria um webhook intermediário e aí ele, se por exemplo, se você não tiver essa opção assim, por exemplo, como tem na Evolution, de ignorar os grupos, você pode fazer isso pelo HookDeck. Ou então, por exemplo, melhor ainda, eu quero só receber mensagens de um grupo muito específico, esse grupo. E aí no HookDeck você consegue fazer isso. Ou então eu quero só receber mensagens de um contato específico. Aí no HookDeck você consegue fazer isso também. E aí eu vou fazer uma aula aprofundada de HookDeck mais pra frente também, mas basicamente você tem a Evolution de um lado, você tem o filtro, né? O filtro aqui, por exemplo, aqui são todos os códigos dos grupos que eu quero que esse robô atue. Então ele só vai funcionar nesses grupos. E aí depois eu mando esses dados para a N8N. Então a N8N só recebe os dados dos grupos e não fica recebendo todas as mensagens de todos os grupos, de todas as mensagens que eu envio. A gente consegue filtrar muito facilmente dessa forma aqui. Plataforma gratuita também, para quem usa pouco fica de graça. Para quem usa muito vai ter que pagar. Mas até agora eu estou no plano gratuito aqui também, que eu uso com poucos grupos. Tá? Então, para a aula de hoje, eu acho que ficou bem legal. Né? Eu consegui deixar aí mais ou menos 20 minutos de aula para a gente conectar o nosso webhook. Então agora eu quero ver você, ó. Então agora eu quero ver você com essa mensagem aqui. Você chegando com uma mensagem dessa aqui, vamos passar para a próxima aula, beleza? Um abraço, nos vemos daqui a pouco.